Boa tarde a todos. Eu acho que eu conheço a maioria de vocês, se não, muito prazer. Meu nome é Mauri Dorto, sou coordenador do programa Embrapa Gene Plus para as raças taurinas e compostas, e o Cenepol é um taurino 100% adaptado, e é por isso que eu estou aqui. Quem daqui é criador? Quem que está aqui hoje e que é criador de Cenepol? Levanta a mão, por favor. Muito bem. Agora, de vocês que são criadores, quais de vocês fazem parte já do programa Embrapa Gene Plus? Levantem a mão, por favor. Muito bem. Então, uma parte... Pode levantar, você pode levantar. Isso. A gente já combinou que vai dar certo. Então, ótimo. Quem é... Bom, chega dessa parte. Gente, para mim é um prazer enorme estar aqui e agradeço em meu nome e em nome do programa Embrapa Gene Plus a toda a diretoria da BCB Cenepol e a todos os criadores que sempre nos recebem de braços abertos. Essa parceria já é longa, é doadora, é duradoura e será mais ainda porque ela tem tido um resultado e um sucesso fantástico para a raça e uma boa parte disso aqui eu vou mostrar hoje. Muito bem. A missão que foi dada a mim é de falar das tendências genéticas, de falar sobre escolha de touros e utilização do sumário Gene Plus. Para quê? Para que a gente tenha melhoramento genético. Tendência genética mostra o quê? Mostra o que aconteceu geneticamente com o Cenepol ao longo da década de seleção. Então, nós vamos ver isso para as características que vocês, criadores, selecionaram ao longo dos anos, utilizando as ferramentas que nós temos disponíveis. E escolha de touros, porque a escolha de touros é uma parte fundamental do melhoramento genético. Também nós vamos discutir isso bastante. E a utilização do sumário, porque o sumário é uma parte das ferramentas que nós temos para fazer a seleção acontecer. Seja o sumário que está impresso, seja o sumário que vocês têm com acesso no celular, seja o sumário de touros que vocês baixam ou acessam no site do Gene Plus, e seja o sumário de matrizes e produtos machos e produtos fêmeas que quem faz o programa Gene Plus tem acesso. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu peço desculpa por ser um Nelore, mas essa é a frase que o professor Fernando mencionou e que é algo que eu realmente gostaria de discutir com vocês. Uma coisa é registrar. Aliás, o registro é o primeiro pilar do PMGS, né? É o SRG, é fazer parte da associação e registrar seus animais. Uma coisa é isso, é a primeira etapa, é o processo, ela é necessária, ótimo. Só que uma coisa completamente diferente é selecionar. Muitas vezes são dois tipos de criadores diferentes. Eu acho que todo criador que está aqui tem o perfil de registrar, mas nem todos os criadores do Cenepol, ou uma parte dos criadores de Cenepol, e não só do Cenepol, mas de qualquer outra raça, tem o perfil de selecionar. Está tudo certo, normal, é assim mesmo. Tem gente que tem o perfil de registrar e ser multiplicador e ter o rebanho dele, é o que ele quer fazer, ótimo. O selecionador precisa ter um certo perfil, porque tem coisas que ele tem que fazer que muitas vezes ele não gosta de fazer e não quer fazer, mas ele tem que fazer, para o bem do seu rebanho e para o bem da raça Cenepol. O criador José Roberto Vilela fala que a melhor ferramenta de seleção que você pode ter, já a primeira, é a porteira. Porque a gente tem que estar no campo, a gente tem que conhecer o gado da gente, a gente tem que olhar a nossa produção, e a porteira vai ser a ferramenta de seleção para a gente vai falar, isso aqui eu não quero. O fundo do meu gado eu não quero. O Maurício já antecipou. Ontem eu trouxe, ontem na apresentação de ontem aos técnicos, eu mencionei aqui os 4 pilares do PMGS, mas eu acredito que nós não temos necessariamente 4 pilares. Eu acho que nós temos um tripé PMGS. Pela forma como eu vejo hoje e pela forma como as coisas aconteceram. Por quê? O SRG é o primeiro pilar. Ok, falamos disso. O criador tem que registrar. Provas zootécnicas podem acontecer fora desse contexto genômico, melhoramento genético. Tem criador que não faz o programa Embrapa Gene Plus, ou tem muitos que não fazem, fazem as provas chanceladas da BCB Cenepol, utilizam a ferramenta prova zootécnica. O professor Fernando trouxe melhorias consideráveis para o cálculo dessas provas, então, perfeito. Está tudo ótimo. Então, esses 2 pilares estão contemplados. Só que isso aqui virou uma coisa só.
Desde quando nós publicamos o sumário de 2020, de agosto de 2020, nós publicamos a primeira avaliação genética genômica da raça Senepol, aqui no Camaru. Foi a última vez que nós tivemos, acho que foi a última vez? Foi 2019. Foi a última vez que nós tivemos aqui. Foi quando foi lançada a avaliação genética genômica do Senepol. E por que isso acontece? O professor Fernando, foi até bom vir depois dele, porque ele já antecipou muita coisa que talvez eu precisasse explicar. Os animais são genotipados e são geradas informações genômicas, a AgroPartners, que é contratada pela BCB Senepol, trabalha essas informações. E, em 2019, já com um volume considerável de informações, essas informações genômicas foram incluídas, foram adicionadas ao processo de cálculo das DEPs pelo programa Embrapa Geneplus para o PMGS. Então, isso aqui virou uma coisa só. O criador que genotipa os seus animais e faz o programa, ele recebe a avaliação que vem do seu animal, e a avaliação que se tem hoje de todos os touros que estão genotipados é uma avaliação genética genômica. Então, ele faz o programa de melhoramento genético com a genômica. Tá certo? Tá claro? Eu não sei se... Eu falo isso porque, às vezes, as coisas se confundem e a gente precisa ter a clareza no processo todo. Então, isso aqui está aqui. Isso aqui é o PMGS. E eu vejo que ele passou de ter 4 pilares, mas ele passou a ser um tripé. E, como eu disse ontem, um tripé é sempre mais firme do que 4 pernas. 4 pernas, você pode ter uma suspensa, uma pode estar fora do chão. Um tripé, obrigatoriamente, as 3 estão no chão. É por isso que, quando a gente tem aqui pessoal de iluminação, de câmera, eles usam tripés, porque um tripé é mais estável. É a forma como pode ser mais estável. Coincidentemente, né? Não que seja melhor ser 3 ou 4 ou 5. Muito bem. Eu vou trazer alguns pontos que são até provocativos, mas a gente tem que pensar e tem que refletir. A gente está falando de melhoramento genético e, como eu disse, melhoramento genético exige da gente, às vezes, coisas que a gente não gosta, mas tem que fazer. Isso aqui é para selecionador. Selecionador tem que ter em mente que ele precisa ter grupo contemporâneo na fazenda para poder avaliar os seus animais, para poder gerar uma informação que consiga abastecer o programa de melhoramento, o programa do cálculo das DEPs de uma maneira com qualidade e que o resultado que ele receba seja com qualidade. A gente discutiu longamente hoje a questão durante o almoço com o Yuri, e foi ótimo, a questão dos animais serem avaliados lá no Maranhão, ou serem avaliados aqui em São Paulo, ou serem avaliados no Mato Grosso do Sul. Como é que isso que são situações e manejos e realidades completamente diferentes, pode ser unificado tudo numa avaliação genética? O coração para que isso aconteça vem dos grupos contemporâneos. Porque cada grupo contemporâneo numa fazenda, cada informação de dados, cada conjunto de dados de um grupo contemporâneo que vem numa fazenda para gerar as DEPs, é como se fosse uma prova zootécnica interrebanho calculada em separado, de forma independente. Então, do ponto de vista para o cálculo das DEPs, o animal de Codó no Maranhão com o de São Paulo, com o do Mato Grosso do Sul, não é comparado diretamente. Esses dados são comparados primeiro entre lá, nesse grupo contemporâneo, porque mesmo na sua fazenda você pode ter um outro grupo contemporâneo que recebeu condições diferentes, e esse outro grupo contemporâneo é outra prova zootécnica. Os animais são comparados entre eles. Então, são as comparações individualizadas de cada grupo contemporâneo nas fazendas, em cada região, e depois tudo isso é unificado com a informação do pedigree e com as informações genômicas. Então, esse efeito do animal ter sido avaliado lá com 300 quilos ou aqui com 450, isso não interfere no resultado final da avaliação genética que é produzida para ele. É por isso que a coisa funciona. E isso não é só no Senepol, isso é no Nelore, isso é no Angus. A avaliação genética no mundo é feita dessa forma, porque é a forma que funciona. Tá? Aqui também nós discutimos ontem muito, o Neto Garcia estava aqui, ó. Isso aqui o Senepol precisa. Vaca parindo, vaca criando, e vaca sendo julgada pelo que produz.
a gente conhece, todo mundo que está aqui conhece como o Cenepol, sabe como o Cenepol chegou até aqui. Em grande parte, até um passado recente, praticamente totalmente em cima de FIV. Não é bom ou não é ruim, é a realidade. É o que aconteceu. Por outro lado, isso nos impediu de termos isso. De termos vacas parindo, criando e sendo julgadas pelo que produz. Isso é a seleção no chão da fazenda. Não estou falando de avaliação genética aqui. Eu estou falando de uma vaca emprenhar, com 2 anos, parir esse bezerro antes dos 3, desmamar esse bezerro decentemente, com 220 quilos, 230 quilos, 260 quilos, e não um bezerro de 100 quilos, reemprenhar e fazer tudo de novo. Nós precisamos que isso aconteça, para que tenhamos rebanho, para que tenhamos gado produtivo, rústico, adaptado. Já é? Já é. Mas isso faz com que a coisa realmente seja diferente e melhore. Como eu disse, são verdades, são provocações, mas nós precisamos realmente discutir isso. Por quê? Porque isso, eu ouço muito isso de vocês. De vocês, criadores. Isso é real. Eu vejo isso acontecer, eu ouço isso. Então, esse é o momento, aqui é o momento de criadores, que são selecionadores, que vêm num curso desse para ouvir o que tem de ponta em termos de seleção do Cenepol. São vocês as primeiras pessoas que precisam encabeçar esse processo. Não estou falando para o grupo certo. E falamos ontem para o outro grupo certo, que são os técnicos. Os técnicos são o nosso braço para fazer isso acontecer. O técnico, quando vai na fazenda... A questão do técnico de registro é uma coisa. O técnico ir na sua fazenda e dizer dá registro ou não dá registro, ótimo, é o primeiro ponto do SRG. Não dá registro porque tem mancha branca no lombo. Tudo bem, está no regulamento, não dá registro. Tá bom. O animal é Cenepol? Tem raciado Cenepol? Tem cor de Cenepol? Não é peludo? Tem jeito de Cenepol? Tem um desenvolvimento bom? Ok, registro. É sim ou não o técnico de registro. O técnico de melhoramento, não. O técnico de melhoramento vai muito além disso. Porque o técnico de melhoramento precisa dizer para o criador que um Cenepol macho é diferente de um touro Cenepol. E ele precisa dizer para o criador que um Cenepol fêmea é diferente de uma doadora Cenepol. Por muito tempo, teve gente que falou, eu não vou dizer que falou, porque eu acho que ninguém falou, mas se considerou que era tudo que era. E não é. Nós precisamos tratar a nossa raça Cenepol, e eu digo nossa porque eu estou dentro desse processo desde 2019, com toda a força que eu posso ter, e o programa está dentro desse processo. É isso que nós queremos ver acontecer. A coisa evoluir realmente como tem que evoluir. A conformação frigorífica que o técnico avalia na fazenda de vocês para coletar informação a desmame sobre ano, ela é uma avaliação de estrutura, musculatura e precocidade de acabamento em conjunto, então é a carcaça do Cenepol. Tudo bem, ela gera uma informação de 1 a 6, onde você tem 1 e 2 são os animais piores do lote, 3 e 4 é o meio, 5 e 6 é a cabeceira, em termos de carcaça. Essa característica ela não existe por acaso. Essa característica é a característica padrão do programa Embrapa Gene Plus, para todas as raças. Sabe por quê? Porque o técnico vai na sua fazenda e ele obrigatoriamente tem que classificar de 1 a 6. Obrigatoriamente, dentro daquele grupo contemporâneo, dentro da sua fazenda, dentro do seu rebanho, se você tem 100 machos, 25 deles vão ser nota 1 e 2, vão ser o fundo. 50 deles vão ser 3 e 4, que é o meio, e 25 vão ser cabeceira, que é 5 e 6. É essa a distribuição normal. Ela existe para dizer que no seu rebanho tem cabeceira, meio e fundo. Por melhor que seja a média do seu rebanho e por melhor que seja o fundo do seu rebanho,
os animais mais fracos do seu rebanho, ele é o fundo do seu rebanho, porque a cabeceira é melhor que ele, que o meio é melhor que ele e a cabeceira é melhor que ele. A coisa já começa a diferenciar. E o criador, quando o técnico diz isso para ele, quando o técnico dá a nota de 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6, o criador precisa agradecer o técnico. E não querer que o técnico dê nota 5 e 6 só. Porque o técnico está ajudando o criador a dizer que esse aqui é o fundo. E o criador tem que ter raiva desse fundo dele. Para a seleção. Para o melhoramento genético. Perceberam como mudou o contexto da história? Muito bem. Melhoramento se faz com descarte. Essa é outra frase da qual eu gosto muito. E a gente aplica isso no programa, a gente aplica isso nas outras raças todas que a gente trabalha, Nelore, Canchim, Caracu, Santa Gertrudes. A gente trabalha com muito gado. E a gente vê que quando isso de fato acontece, quando eu tenho 100 bezerras e 25 bezerras do meu fundo, eu tiro fora porque é o meu fundo. Ela vai atrapalhar o meu gado, ela vai atrapalhar o crescimento e a evolução do meu gado. Esse gado melhora consistentemente. E se o gado do seu rebanho melhora consistentemente e dos outros rebanhos isso também acontece, imagine o que isso acontece com a raça como um todo. Só que, para isso, nós precisamos ter vaca parindo, criando e sendo julgada pelo que produz. Muito bem. Então, uma primeira parte é isso. Isso é o preparatório para isso aqui que vem aqui, ó. Nós vamos falar de tendências genéticas. Tendências genéticas, a tendência genética mostra a mudança genética da raça para cada característica avaliada. Isso independe de fator ambiental. Tá? Tudo que eu vou mostrar aqui não tem nada a ver com fator ambiental, com sistema de criação, é valor genético. É geneticamente o que o Senepol evoluiu ou deixou de evoluir para cada característica. Então, ela indica o efeito do índice de seleção, mas não só do índice de seleção, do processo de seleção pelo qual o Senepol vem passando ao longo dos anos. Tá? E aponta prováveis correções de curso a serem feitas de acordo com cada característica. Então, se eu tenho uma característica que eu não queria que crescesse, que o valor genético dela aumentasse, mas ela está aumentando, é o caso de peso ao nascer, por exemplo, a gente não quer que o peso ao nascer diminua, mas a gente também não quer que o peso ao nascer aumente. Acho que todo mundo concorda que a gente quer que o peso ao nascer do Senepol se mantenha estável ao longo dos anos, independente do que acontece com as outras características. As tendências genéticas são uma ferramenta para a gente ver esse tipo de coisa. Então, nós vamos detalhar isso um pouco mais. Muito bem. O que mudou geneticamente nos últimos 10 anos no Senepol? Isso aqui é o gráfico de tendência genética para peso ao nascer. Isso é valor genético. Cada pontinho desse é a média da safra de todo o Senepol. Em 2013, na safra 12-13, na safra 13-14, na safra 14-15, até 22. Então, são 10 anos, são 10 safras. O valor, e aí o valor da DEP média da safra toda. A gente vê um aumento genético do que vem sendo produzido de Senepol para peso ao nascer. Só que a gente consegue saber o quanto. E o quanto está aqui. 0,0175 kg por safra. De DEP, valor genético é o dobro. Então, eu multiplico por 2 e multiplico por 10. 350 gramas em 10 anos. É muito? Não. Está subindo? Tá, mas muito pouco. Por quê? Existe 5% de ponderação para o peso ao nascer no índice de seleção. Não é por acaso. É para forçar que a seleção de touros pelo índice, se todo mundo selecionar pelo índice, no final das contas, a gente está praticamente neutralizando o efeito do peso ao nascer. Geneticamente falando, se a média fenotípica de peso ao nascer do Senepol aqui era 34 quilos, aqui, em 10 anos depois, é 34,350. Não é muito, está ok. O ideal é que não seja nada, porque, a longo prazo, 350 em 10 anos, mas aí, se for 20, é 700, e aí, se
melhoramento é longo prazo, a gente tem que pensar a longo prazo. Então, o ideal é que não seja nada. É um problema hoje? Não. É assustador? Não. Mas as tendências genéticas servem para a gente discutir esse tipo de coisa e ver o que está acontecendo. Isso tudo feito a partir da avaliação genética que é produzida. Então, a gente consegue saber a média, o valor genético da população toda, e é por isso que a gente tem esses valores. Total maternal a desmama. Total maternal da desmama é o efeito materno da vaca, mais metade do valor genético dela para a produção para o bezerro a desmama. Tá? Então, hoje, a DEP que a gente considera a DEP mais confiável, que consiga enxergar um pouco da habilidade materna da fêmea. Por quê? Porque o nosso banco de dados, o banco de dados do Cenepol, ele é problemático em termos de informação de leite de fêmea, pelo que eu já falei para vocês antes. Muito bem. Para total maternal a desmama, a gente vê uma evolução constante, 1,686 kg em 10 anos. É muito? Não é muito? Está ok, pelo menos está crescendo. É uma DEP complicada em função do que eu falei para vocês de vaca parindo ou vaca não parindo e TF. Isso nós precisamos realmente ter criadores, e os criadores precisam se dedicar a isso. Muito bem. Mas total maternal a desmama não é a principal característica selecionada no Cenepol. Peso a desmama já é mais selecionada. E para peso a desmama, geneticamente, nós temos um ganho de 4,6 kg em 10 anos. Então, se eu pegasse a média, um bezerro médio de 2012 e 13, e se eu pegar um bezerro médio 2021 e 22, e se eu conseguisse colocar esses mesmos dois bezerros no ambiente, a desmama, no mesmo ambiente, hipoteticamente, a desmama, um pesaria 220, de acordo com o ambiente, e o outro pesaria 224,64. A diferença, o ganho, o adicional, é só valor genético, fruto da seleção de vocês. Valor genético. Para peso ao sobreano, que é a principal característica que está no índice, e a gente considera a principal característica, e não por acaso, é a principal selecionada. E tem que ser mesmo, porque o peso ao sobreano é a característica que está mais ligada ao produto final do Cenepol. Veja, o peso ao sobreano é a última medida de pesagem do animal aos 18, 20 meses. O Cenepol vai produzir um animal de corte. Esse animal de corte vai ser abatido, não em idade adulta, provavelmente, em idade ainda jovem, entre 2 e 3 anos. O peso ao sobreano é a característica que mais está perto desse produto final do Cenepol. Então, de fato, em termos de peso de material produzido, de carne produzida, a característica que mais tem que ser valorizada. O ganho genético para ela foi de 9,2 quilos em 10 anos. Percebam como a pressão de seleção para determinadas características faz com que o ganho para ela seja maior ou menor. E nós estamos certos nesse ponto. Mas nós precisamos olhar o seguinte. Tenho mais. Isso aqui é a média do Cenepol para peso ao sobreano, em verde. Tem criador que está tendo o ganho de dobro, o dobro de ganho genético para essa característica. Então, nós estamos falando da média toda, só que esse gráfico aqui tem a tendência genética de um outro criador, comparado com a média da raça, que está fazendo seleção. Olha o descolamento genético desse criador em relação à média do Cenepol. A média do Cenepol aqui em 2021 é de 5 quilos, a média de DEP de peso sobre ano, ele tem uma média de peso de DEP sobre ano de 11 quilos, 6 quilos a mais. O ganho genético dele para essa característica foi o dobro. Esse é o papel do selecionador. O selecionador vai produzir a cabeceira da safra. É por isso que nós estamos vendo uma mudança grande em rebanhos importantes, em termos de desempenho, em termos de conformação. Não é por acaso. Esses caras realmente estão tendo um ganho genético diferente. E o gado vem diferente. Bom, eu foquei em peso ao sobreano.
e peso a desmama, e maternal, mas a gente pode ter isso para todas as outras características. E a gente tem isso para todas as outras características. Inclusive, todo mundo aqui tem um celular, todo mundo aqui deve ter o sumário de touros pelo programa Gene Plus do aplicativo no seu celular, e essas tendências genéticas estão lá. Isso é público. Tá? A tendência genética da raça, tudo isso aqui, está lá. É só abrir, usar e ver e ter acesso a isso. Exatamente porque a informação ela deve chegar a quem tiver interesse. Quem tem interesse é o criador, é o selecionador. E, vamos lá. Então, para todas as características, veja que interessante. Marmoreio. Até aqui a gente não tinha DEP de marmoreio publicada. A partir daqui a gente começou a ter DEP publicada, então se conheceu o valor genético. Olha o comportamento disso aqui, média da raça. Olha o que vem acontecendo com o valor da raça, a partir de onde se passou a ter informação e se conhecer o valor da característica. Tendência genética para DEP de CAR caindo. Então, o sistema tem feito com que a gente selecione, com que o Cenepol tenha selecionado animais mais eficientes, independente de qualquer coisa. É por isso que a DEP de CAR está mostrando uma caindo, porque CAR, de fato, quanto menor, melhor. Então, isso aqui é positivo. Tá? E aí, o índice. Aí tem o IQG, o valor do índice que considera peso ao nascer, total maternal à desmama, peso ao sobreano, conformação frigorífica, perímetro escrotal, área de olho de lombo e espessura de gordura. Hoje. Cada uma com uma ponderação diferente, mas o índice está olhando para isso. E, pelo índice, a média do Cenepol ao longo dos últimos 10 anos. O valor de 2012 e 13 era 0,372, menos 0,372. É o equivalente, pela avaliação de hoje, a dizer toda a safra produzida, a média da safra produzida em 12 e 13 era top 65, pelo valor de hoje. E a média da safra produzindo em 2021 e 2022 é top 28%. Então, isso, de fato, dá a vocês a dimensão do que foi o melhoramento do Cenepol ao longo dos últimos 10 anos. Nós saímos de animais top 68% pelo que se tem agora, e hoje a média é top 28% de todos os animais produzidos. Tá certo? Isso é muito bom. Média. Como eu mostrei, tem criador que está fazendo o dobro disso. A média da raça hoje é top 28, e a média desse criador que está fazendo seleção é top 5. E está descolando, e vejam, não por acaso, lá atrás, tudo começou mais ou menos junto. O valor genético dos animais produzidos dele e da média da raça eram praticamente o mesmo, muito próximo. O dele era até menor do que a média da raça. E se a gente olhar para trás aqui ainda, onde se tinha menos melhoramento genético em função das ferramentas e mais multiplicação, estava todo mundo mais ou menos junto mesmo. Só que tem cara que aprendeu a fazer e está fazendo melhoramento genético. Um ano ele flutua mais ou menos, só que ele aprende e a coisa está indo. E aí, depois que descola e ele sabe fazer o negócio, ele descola mais ainda. Mas tudo bem, esse é o papel do selecionador. Tá? Eu só quero dizer a vocês que quem está fazendo o trabalho, matematicamente, tem um gado diferente mais produtivo. E quem não fizer vai ficar para trás. Tudo isso está disponível para vocês. Isso aqui é o aplicativo do Cenepol, da avaliação genética para o celular, tanto Android quanto iOS, e também no site do programa Embrapa Gene Plus, a versão eletrônica, né, a versão que permite filtros, e na associação, a versão em PDF. Eu acho que nós também temos um link para essa versão eletrônica lá. Mas nós estamos falando só de seleção de touros e do que já está disponível, e essas tendências genéticas estão lá disponíveis também. Muito bem.
lá, o site do programa Embrapa Gene Plus, você entra lá, sumário, você tem as avaliações de todas as raças, o Cenepol já está aqui atualizado, agosto de 2022, a gente clica, a gente tem online lá, essa versão pode ser baixada no computador ou consultada online também. Então, eu posso filtrar os touros em central, eu posso filtrar os touros em central e genotipados, ordenar pelo IQG, ou por qualquer uma das características que eu tenha, carcaça, ganho, reprodução, e eu tenho lá acesso às informações, às DEPs e a todas as informações de todos os touros. Mauri, eu gostaria de pegar o gancho, volta para trás, aquele questão do IQG nosso geral. Aí, para aí. Uma informação muito importante que eu quero passar, não só para que os criadores, como os técnicos. Ocorre o seguinte, nós temos, naturalmente, toda a nossa atividade busca a melhor remuneração. Ninguém está trabalhando por hobby, porque o Cenepol é bonito, ou porque eu ponho lá na frente da fazenda, fica bonito. Precisa dar lucro. E nós estamos vivendo uma economia global conturbada por uma série de fatores que está afetando não só a pecuária, como a indústria, como os prestadores de serviço, enfim. Nós temos um fator surpresa que nós não sabemos o dia de amanhã, se a Rússia joga um míssil atômico, enfim, nós não sabemos. Mas isso tem gerado até uma dúvida de que o Cenepol não está conseguindo evoluir, não está conseguindo vender, as pessoas estão com os animais parados na fazenda, comendo, tendo despesa, enfim. É verdade? Não é o Cenepol, são todas as raças. Brangos, Canchim, Santa Gertrudes, todos me ligam porque eu tenho acesso com todos, e o cruzamento está sofrendo um momento complicado em função do mercado. Então, a novidade que eu quero trazer aqui é que, ao longo próximo agora, nós fizemos nós informalmente, criadores, não a diretoria, a presidência, preocupados com essa situação, fizemos alguma reunião, troca de ideias, e até tivemos a informação dos principais assessores que promovem leilão e fazem leilão e têm um maior, vamos dizer, volume de comercialização, que trouxe a seguinte informação, que neste momento é muito importante isso aqui que você acabou de falar. Sabe, eu vou resumir. Puro e simples, os animais que apresentam não só um bom estado corporal, como a evolução genética de animal, beleza? Tem conseguido valores muito superiores do que aquilo que normalmente alguém quer produzir um Cenepol e alguém fala que não precisa ser mocho pelo zero e circunferência escrotal boa, que é um bom reprodutor. Não é isso. Então, isso o mercado, já pelas ferramentas que tem de avaliação, já consegue dar valor que aquele animal que está naquela fase, ele normalmente, nos leilões, que é o termômetro que a gente tem, estão tendo melhor remuneração. Então, o apelo para nós que estamos aqui, quem está nos ouvindo lá do outro lado, em qualquer lugar do Brasil, nós precisamos de melhorar, melhorar, melhorar. Como? Avaliar, avaliar, avaliar. E a ferramenta, para isso, está na nossa mão. Aí, naturalmente, nós vamos conseguir êxito comercial melhor do que, provavelmente, alguns não estão tendo. Todavia, nós estamos aí fazendo parte de um mercado mundial, global, que está sendo submetido a fatores que nós não mandamos nele. É a economia mundial, é a nova ordem mundial, que está aí submetida a uma série de pressões, e, notadamente, o Brasil, com um ano eleitoral, há muitas incertezas, há muitas dúvidas, há muitos medos de investimentos, etc., mas, como diz uma coisa, um filósofo, você quer? Tudo passa. E não há mal que sempre dure, e não há bem que nunca acabe. Eu queria só fazer essa ajuda aí para você. Pode continuar a sua palestra. Obrigado, presidente. Eu que agradeço.
Eu que agradeço. E puxo um gancho importante. É um momento difícil, é um momento complicado, tem dificuldades. O melhoramento é contínuo. Nós não podemos parar, porque agora, esse ano está complicado, vamos esperar a hora. Não, nós temos que continuar trabalhando e selecionando e fazendo, e era agora, para que a hora que a coisa melhore, o nosso produto ele esteja na ponta. Tá? Isso, de fato, a gente precisa ter em mente. Muito bem. Gene Plus, site... agora é bacana. Escolha de touros. Você sabe que eu gosto de falar disso. Escolha de touros. Escolha de touros é responsável... Oi? A escolha de touros é responsável por 80% do melhoramento genético. Claro, estou desconsiderando o FIV e tal. Se a gente for pensar em vaca parindo de cobertura ou sendo inseminada, a escolha dos touros que você vai usar e o quanto você vai usar de cada touro representa 80% do ganho genético que você pode ter. A escolha de touros é fundamental. Usar um touro é igual pôr todos os ovos em uma cesta. Por que eu falo isso? Porque o professor Fernando falou de acurácia. A acurácia ela mede o quanto aquela informação é precisa. Em gado de corte, dificilmente a gente está trabalhando com animais de alta acurácia. Pelo contrário, a gente normalmente trabalha com animais de baixa acurácia. Então, aquele touro que ele nasceu em 2017, saiu a avaliação dele, ele foi avaliado, foi genotipado, e ele é top 1%, só que ele não tem filho ainda. Esse touro vai ficar top 1% para o resto da vida? Não. Vai mudar. Vai mudar conforme a informação dos seus filhos entrem na avaliação genética. Tá? Pode mudar mais ou pode mudar menos. Esse touro top 1% pode vir a ser top 0,1%, quando os filhos dele forem avaliados e seguidamente, e ele pode se firmar como um top 0,1%. É o que todo mundo quer. Só que ele pode virar 10%. Ele pode ir para 15, ele pode ir para 30. Se a gente aposta tudo, se a gente aposta a nossa safra, eu sou um criador de Senepol, tenho 100 vacas, vou inseminar minhas 100 vacas do touro fulano de tal, porque ele ganhou a prova. Eu posso me dar muito bem, ou eu posso me dar muito mal. E eu posso me dar bem ou mal praticamente na mesma proporção. Então, é uma roleta. Então, usar um touro ou usar 2 touros, eu diminuo o meu problema, mas eu continuo correndo risco. Então, usar um touro, o conceito disso é usar poucos touros aumenta o meu risco. Bom, como é que eu tenho que escolher meus touros? É só um exemplo, tá? Como é que eu tenho que escolher meus touros? Isso é um exemplo de um touro em central. Qual que é a melhor ferramenta que une toda a raça em uma avaliação e devolve um resultado para o criador? Avaliação genética. Sumário. Sumário de avaliação genética genômica da raça Senepol 2022, agosto, atualizado agora. Está no seu celular, para a hora que você quiser. Então, é uma informação disponível a todos. A todos. Qual é a forma econômica com a qual a gente ordena os touros? O índice. O índice é uma forma econômica. A gente está dizendo ali que peso sobre ano é o mais importante, e a gente está dizendo ali que a área de ouro de lombo é importante. Então, economicamente, do ponto de vista de produção de carne, no sistema de produção que a gente tem, o índice é o que traduz isso. É por isso que a gente busca melhorar o índice, inclusive, para que a gente consiga traduzir melhor economicamente aquele tipo de animal que a gente quer. Então, se eu tiver que escolher touro, seja para usar no Senepol puro, para inseminar, para fazer FIV, ou seja, para fazer cruzamento industrial, eu vou usar avaliação genética. O touro tem que ser top de índice, porque eu não vou coletar... O sumário ordena os touros pelo IQG, e não só pelo IQG, por todas as características, mas a melhor ordenação que você pode ter é pelo IQG do ponto de vista global.
Se eu vou começar a olhar os touros para eu escolher, eu vou começar de baixo para cima? Não vou. Porque touro 99% para mim não serve. 80% também não. 60% também não. Então, se eu tenho que começar a olhar meus touros, eu vou começar a olhar do top 01 para baixo. Não quer dizer que o top 01 seja a única possibilidade. Não, o top 1 também é bom, o top 2 também serve, o top 10 também pode servir, o top 20, a depender se ele tem uma abertura de linhagem, se ele traz coisas que eu quero, o top 30 também pode ser uma opção. Nós temos que ser abertos, temos que ter a cabeça aberta em relação a isso. Mas eu não vou começar olhando de baixo para cima, eu vou começar olhando de cima para baixo. Muito bem. Variabilidade. Para eu ter variabilidade genética, que a gente estava conversando, se eu trabalho com um touro só, não tem variabilidade nunca. Se eu trabalho com 2 touros, mas os 2 são meio-irmãos, também não tem variabilidade. Então, eu tenho que buscar o maior número de touros possível e o menos aparentado possível entre eles, que aí eu estou pondo variabilidade genética no meu gado. Características, DEPs. A gente está olhando o índice, mas a gente não pode esquecer de olhar elas individualmente. Fenótipo funcional, produtivo, se veio de prova ou não, reprodutivo, e aí tem 3 pontinhos, porque ali é casco, ali é macho, se tem aparência de macho. Então, escolha de touros é algo muito complexo. Mas o primeiro ponto que a gente tem que começar a olhar é pela avaliação genética, porque é isso que vai determinar 80% da minha safra futura. Como é que eu estou de tempo? Então, tá bom. Obrigado. Esse nosso amiguinho aqui, ele está olhando só para o índice. Tudo bem, mas a gente não pode olhar só para o índice. A gente tem que olhar para as DEPs individualmente e também considerar as acurácias, se é um touro já provado ou não, se tem filhos. Então, tudo isso tem que fazer parte do nosso processo de escolha de touros. E aí, aquilo que eu falei para vocês. Aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 touros. Um é top 01, um é top 1, um é top 5, um é top 3, um é top meio, um é top 15, um é 2, um é 12. Na média, isso aqui é top 5%. Se eu escolho um touro, eu posso errar para mais ou para menos, eu posso ter uma surpresa. Se eu escolho 8, 10, 12, a média da safra que eu vou produzir vai ser muito próxima disso aqui, porque esse top 01, depois, quando ele for provado, ele pode ser top 20. Só que esse top 1 pode virar top 01, esse top 5 pode virar top 01, e aí eles se anulam, essas diferenças tendem a se anular, e o valor final que eu vou ter é aproximadamente o mesmo valor final que eu tinha aqui. Então, eu estou garantindo a minha safra. Eu estou garantindo o melhoramento genético do meu rebanho, se eu escolher um grande número de touros e escolher direito. Isso é importantíssimo. Eu estou diluindo riscos e estou tendo ganho genético, e aí eu tenho melhoramento. Mais uma vez, está aqui, versão para aplicativo, todos os touros, candidatos a touros, tendências, está tudo aqui. Tem os touros, tem a informação completa de cada touro, tem as DEPs, tem a representação gráfica das DEPs, e tem a ficha, tem a genealogia do animal, está tudo aí no celular de vocês. Isso já existe. Eu não estou falando de coisas que vão acontecer. Estou falando de coisas que existem, que já estão aí. Tá? E aí, daí da onde vocês estão, vocês conseguem definir, e para isso vocês nem precisam fazer parte do programa Gene Plus ainda. Ainda não chegamos nesse ponto. Vocês conseguem definir 80% do que vocês podem ter de ganho genético, daí, sem ser do programa Gene Plus e com as informações que a gente já tem. Vocês conseguem chegar aqui, com o que já existe. Mas, sempre tem o mais. O que um criador que participa do programa tem a mais? Ele tem bastante coisa a mais. Porque vem para ele um software, que é o GP Plus, onde nesse software ele tem a mesma avaliação genética de todos os touros, mas aí ele passa a ter as tendências genéticas do rebanho dele em relação à média da raça, então ele sabe onde ele está.
ele tem a informação, o valor, a ficha de DEP das suas matrizes, dos seus produtos machos e dos seus produtos fêmeas. Então, ele não conhece mais, ele conhece agora a avaliação dos touros, mas ele conhece também a avaliação do seu rebanho, dos seus produtos, das suas matrizes. Ele tem também o modo de acasalamento, e nós vamos falar bastante disso. Tá? Então, ele passou a ter muito mais informação e ferramenta. Aqui, todo mundo já comprou fêmea de alguém. Todo mundo que faz o programa Embrapa Gene Plus sabe a avaliação genética da sua fêmea. Sabe o que acontece? Normalmente, o criador compra a fêmea e depois ele vai olhar a avaliação genética. O processo tem que ser o inverso. Da mesma forma que a gente escolhe touro, a gente tem que escolher fêmea. Matriz, doadora. Então, ô fulano, tem leilão aí, gostei do vídeo das suas novilhas, das suas vacas e tal. Como é que é? Você pode me mandar a ficha de DEP dessas vacas, por favor? Porque ele tem acesso, a gente não pode fornecer isso para outro criador, mas ele pode. E quem está pensando em fazer melhoramento genético tem que estar atento a isso. Tá? Muito bem. Então, tem lá, sumário, produtos geral, fêmeas, e aí tem o módulo de acasalamentos. Esse software é o da Sacramento, tá? É só como exemplo também. Eu tentei pegar o que seria o mais neutro possível, para não... e a Sacramento está lá do outro lado, então tá bom. Beleza, módulo de acasalamento. O que eu faço com isso? Eu conheço o valor genético, a média das DEPs, as DEPs para todas as características das minhas fêmeas, matrizes e novilhas, e eu defini os touros que eu vou usar, porque eu já defini. Eu fui lá, escolhi, olhei o sumário, vi que tinha sêmen, olhei o valor genético, escolhi 6 touros. De top 01 a top 10, a top 15, escolhi os 6 touros que eu vou trabalhar. Então, esse processo, que é extremamente delicado e importante, eu já fiz. E as fêmeas são as fêmeas que eu tenho. Né? Então, elas estão lá. Selecionei, vamos supor que eu seja um criador que tem 6 fêmeas. Então, eu tenho 6 touros e 6 fêmeas. Eu processo o acasalamento. Eu tenho a DEP das fêmeas e dos machos. O que o acasalamento faz? A DEP esperada do produto, em função da avaliação genética do pai, com a avaliação genética da mãe. E não só isso, ele calcula a consanguinidade daquele possível produto. Então, você passou a conhecer se aquele produto, se aqueles pais, sem precisar olhar genealogia e pedigree. Está te dizendo aqui, pela consanguinidade, então eu tinha 6 machos e 6 fêmeas, são 36 possibilidades. Está aqui. 6 touros, 6 matrizes, 36 embriões possíveis. Consanguinidade de todos, DEP, cada DEP de todos os animais, todos os possíveis 36 combinações. Está tudo aqui. Então, gerou, rodou. Agora eu preciso trabalhar. O professor Fernando falou de endogamia, preocupação é consanguinidade, é um problema do Cenepol, porque saiu de 60 vacas. Lá atrás, veio do mesmo caminho. Então, existe consanguinidade. A ferramenta está aqui, pronta, para você filtrar e não ter, e trabalhar com até o teto de consanguinidade que você quiser e que for possível. O que a gente recomenda no programa? Não só no Cenepol. A gente recomenda que se trabalhe com nível de consanguinidade, com valor de consanguinidade de no máximo 3%. Por quê? Que com no máximo 3%, eu evito de ter 2 avós em comum. Porque quando eu tenho 2 avós em comum num pedigree, na árvore genealógica de um produto, eu tenho 3,13% de consanguinidade. Então, eu elimino essa possibilidade de ter 2 avós ou 4 bisavós nessa árvore genealógica. Por isso que o número mágico é 3%. E se a gente tem isso, está razoável. Eu estou eliminando a possibilidade de ter 2 avós em comum numa árvore de pedigree. Tá? Isso já é calculado. Como é que eu posso fazer isso? Eu vou mostrar mais para frente. Mas aí tem esse símbolozinho do filtro aqui, que ele serve exatamente para isso. Nós vamos ver mais para frente um pouquinho. Muito bem. Tem isso aqui, então, é o mesmo conjunto, são os 36 embriões ainda. Tá?
eu posso ordená-los por matriz e, dentro do conjunto de matrizes, o percentil desses embriões, ou o que nós chamamos de nível de problema. O que é o nível de problema? Vamos pegar como exemplo essa matriz aqui, a 3104. Ela tem um nível de problema que vai de 0,4 a 2, com cada uma dos 6 touros. Tá? Os produtos dela são top 1, top 2, top 9, top 1, top 9, a depender do touro. E o nível de problema crescente. Muito bem. O que o nível de problema faz? Está aqui o valor do nível de problema. Ele soma, aqui a DEP do touro, aqui a DEP da matriz. Percebam que o embrião é a sobreposição das duas. O nível de problema, ele soma a quantidade de barrinhas vermelhas. Só. Ele não olha para o azul, ele olha só para o vermelho. Vocês vão entender por quê. Aqui ele tinha um nível de problema de 0,4. É a mesma matriz, o mesmo, e outro touro. Aqui tem um nível de problema 1. Maior, ou seja, ele tem mais barras vermelhas. Ele é mais problemático para algumas características em específico. Então, esse número aí te traduz o que é um acasalamento equilibrado e corrigido em termos de DEP, e o que pode ser um acasalamento desequilibrado, onde você tenha. Você pode até ter um bom valor de IQG, mas você pode ser extremamente problemático para uma característica, e isso você também não quer. A gente quer caminhar no mesmo sentido para todas as características. E é possível, e a ferramenta te permite fazer isso de maneira automática. E aí, bom, continuo com 36 embriões. O que eu posso fazer? Eu posso clicar naquele filtro, vir aqui e colocar consanguinidade, manter abaixo de 3%. É o único filtro que eu vou usar nesse momento e nesse exemplo. Mas você pode filtrar para tudo mais que você quiser. DEP máxima, DEP mínima, número de opções por matrizes, IQG, tudo. A ferramenta é robusta e ela te permite selecionar para tudo o que você, te filtrar aquele conjunto de embriões para tudo o que você julgar pertinente. E aí, quando você seleciona, filtra para no máximo 3% de consanguinidade, você tinha 36, mas você passou a ficar com 24 embriões que são livres de consanguinidade ou que têm uma consanguinidade até um nível aceitável. Gente, olha que baita ferramenta. Que te permite produzir um animal equilibrado em termos de DEP, com consanguinidade controlada até onde você quiser, e pode te mostrar quais são as melhores opções dentro daquele conjunto que você tem para cada matriz, dentro dos touros que você escolheu, que você tem disponível. Isso já é... Todo criador que faz o programa Gene Plus já recebeu esse link agora com a atualização de 2022. Tá? Então, isso nos ajuda a construir. Isso é uma ferramenta real, que está disponível agora e que já estava disponível há muitos anos e que vem evoluindo, porque nós estamos sempre evoluindo, e que permite aos criadores construir, primeiro, saber o que se tem e onde se está, porque ele tem o que o gado dele é hoje. Ele permite controlar com a sanguinidade, ele permite produzir animais com perfil de DEP equilibrado, bom para tudo, tipo esse caboclo aqui, que nós conhecemos, que é melhor não falar o nome, né? Mas é o caboclo bom para tudo, e melhorar onde é preciso, construir a nova safra, construir a raça que nós queremos. Eu fico muito orgulhoso de poder apresentar isso para vocês, porque esse software, isso é algo que a gente já trabalha e evolui ele no Gene Plus há muitos anos. Essa ferramenta de nível de problema, por exemplo, nós desenvolvemos em 2011 com acasalamento de canchinho. Então, todas as experiências de todas as raças que a gente tem, elas vão sendo introduzidas aqui nessa ferramenta. Isso é o fruto do trabalho, não só do Cenepol, mas de tudo que o Gene Plus já fez com todas as raças nesse país, e na Bolívia, e no Uruguai, e nos Estados Unidos. É por isso que eu fico muito orgulhoso de fazer parte disso, de poder apresentar isso e de trazer isso para vocês. O Cenepol produz carne macia,
A gente sabe, tem trabalho da Austrália que prova isso, tem outros trabalhos que provam isso. A gente consegue melhorar para tudo. A gente consegue produzir carne mais macia, com mais peso, em menos tempo com o que a gente tem. E é isso que nós estamos fazendo. Graças a Deus, e há muito trabalho ao empenho de todos vocês. Eu, mais uma vez, agradeço, em meu nome, em nome do programa Embrapa Gene Plus, para nós e para mim é uma satisfação imensa. Mauri, muito obrigado. Tem alguma pergunta para o Mauri? Tem 2 microfones. Vamos ver se eu consigo falar, né? A voz está fraca. Mauri, a dúvida é com relação a matrizes que sejam de outro criatório. Você falou que ali, quem é usuário do programa tem acesso a todos os seus animais. Mas se eu adquirir, ou eu tenho matriz que vieram de outros criatórios, eu vou ter também as DEPs dela e vou conseguir trabalhar os acasalamentos todos da mesma forma? Você consegue, em função do nosso modelo de trabalho. Por quê? Porque as informações que a gente recebe são as informações que vêm dos dados dos criadores, mas a gente também recebe as informações de desempenho, de fenótipo de desempenho da associação, mas não só isso. O principal é o banco de pedigree todo que a gente recebe da associação. Então, essa informação é enviada da associação para o programa para poder gerar essas avaliações. E é por isso que isso é algo tão robusto. Então, isso, de fato, é um resultado dessa parceria e tem que ser assim mesmo, porque nós estamos trabalhando todos juntos. Como resultado prático, a gente tem a informação, quando a avaliação genética roda, ela gera uma DEP para todos os animais da raça Senepol, estejam eles no programa ou não. Então, se você adquire matriz de um criador que faz o programa ou não, a informação dele está no banco de dados. Então, se você faz, comprei essa matriz, está aqui, o criador autoriza eu transferir, ou já está no meu nome. Beleza. Pega ela, joga no seu software e você passa a ter acesso a ela da mesma forma. Tá? Então, todo animal Senepol que está na base de dados da associação tem um valor genético, tem uma régua de DEPS, tem essa mesma avaliação atribuída a ele. É lógico, uma matriz que venha de um rebanho onde não tem avaliação, onde os animais não são avaliados, não são medidos, a qualidade daquela informação não é tão boa quanto poderia ser, mas ainda é uma informação melhor do que você não ter nada. Tá? Obrigado. Só um momentinho, Mauri, mais uma pergunta. Mauri, eu sou o Bruno. Primeiramente, eu queria até aproveitar o ensejo aí e deixar claro que a gente sempre incentiva muito o programa e é fantástico todo esse trabalho que vem sendo feito. E tanto eu quanto muitos criadores aqui fazemos de tudo para incentivar o programa. E é óbvio que a gente, quando usa, também tem as dúvidas, né, e quer entender o funcionamento, e até para levar uma informação melhor. Lá em casa, a gente faz a nossa prova de avaliação. E a gente faz uma prova entre rebanhos. Então, o que eu queria entender vamos falar assim, dentro do lançamento dos dados no programa, a avaliação intra-rebanho tem diferença no que você insere? Como que funciona isso, para até ficar um pouco mais claro para a gente, comparado aos dados reunidos numa avaliação entre rebanhos? Está ótimo. A pergunta é muito boa. Eu disse que cada fazenda, cada grupo contemporâneo é como se fosse uma pequena prova, é uma prova individual dentro de cada fazenda. Então, na prova intra-rebanho, ela chama intra-rebanho para você, mas para nós é a mesma coisa. Dentro daquele grupo contemporâneo, se os animais são contemporâneos e foram avaliados no período correto, a informação... E veja, não é a informação da prova toda, não são as pesagens, a informação do fim de prova, que seria a avaliação de final de sobreano, quando é o sobreano, ela é a mesma. Tá? Então, nesse ponto, nesse aspecto, não há diferença. Sobre a metodologia de trabalho. Quando esses dados vão oficialmente para a associação, dentro das provas chanceladas,
A associação também nos envia esse banco de dados junto com o banco de pedigree. Então, mesmo que você não envie esses dados diretamente, nós vamos ter acesso via o que a associação vai nos mandar do banco de dados que está lá de todas as provas. Tá? Mas a informação ela é a mesma, ela não é tratada de forma diferente. É um animal seu que foi avaliado aos 18, 20, 22 meses dentro da janela de sobreano e que tem um peso, uma medida de circunferência escrotal, uma avaliação de ultrassom, e tudo isso vai compor a parte de sobreano desse animal na avaliação genética. Não sei se eu contemplei a sua pergunta. Sim, eu entendi. É assim, mesmo você tendo uma avaliação com 10, 12, 14 criatórios diferentes, dentro de um universo, o ponderamento dentro do sistema é o mesmo, de um criatório só. Se a avaliação é intra-rebanho, nós estamos falando de um criatório só. Se a avaliação é extra-rebanho, onde você tem uma prova com 2, 3, 5, 10 criadores, na verdade, o que o programa utiliza não é aquilo tudo como um grupo contemporâneo só, porque não é. A comparação, cada grupo de animais de determinado criador é um grupo contemporâneo em separado. Tá? Então, eles são comparados primeiro entre eles. Por quê? Porque é impossível tirar o efeito que houve prévio de cada fazenda. A gente sabe que o efeito prévio de ambiente das fazendas interfere no resultado final da prova, por melhor que a prova seja feita. Eu trabalho com prova desde 2011. Então, é impossível tirar o efeito prévio de ambiente. É por isso que a gente não pode, ou não deve, ou não se considera animais que vêm de vários criadores e que são reunidos, aquilo tudo como um grupo contemporâneo único para a avaliação genética. Então, não pode ser. Então, para a avaliação genética, e isso não é só no Cenepol, mais uma vez, isso é assim para todas as raças e no mundo inteiro, cada grupo de animais de determinado criador é um grupo contemporâneo diferente, os animais são comparados entre si primeiro, para isso depois ser extrapolado. Tá? Só mais uma pergunta, aproveitando o gancho. Bruno, o Mauri já falou muito bem, mas assim, só para reforçar essa questão, né? Isso a pergunta realmente tem que agradecer, ele quase merece um prêmio, porque ela é extremamente estratégica, né? Porque muitos não sabem. Então, o Mauri já deixou claro essa questão. Isso é algo até o momento ainda eu faço isso diretamente, eu que trabalho esses dados das provas e informo muito claramente para a equipe de TI para fazer essa separação, principalmente quando é uma prova, igual você citou, que é uma prova, mas que tem vários rebanhos, para que, na hora que vai avaliar, vai pegar a informação da prova, do grupo dentro da prova, que tem provas que tem 2 grupos, né, divididos por idade, e ainda a gente tem usado a lógica de ir na série alfa do código do animal. Então, se, né, por exemplo, sei lá, da conquista lá, o número, então a gente usa aquilo para quê? Para saber que é da conquista, então aqueles animais vão ser colocados dentro de um único grupo contemporâneo, os da conquista. A prova tinha 50, 100 animais. Os 5 da conquista é um grupo só. Então, na hora, a avaliação, ela esquece. Essa questão da prova, o ranking da prova, quem foi campeão, isso é uma questão lá na prova. Tá? Isso, para nós, na hora que estamos trabalhando, o Mauri até falou muito bem, uma prova, a sua, da grama, ou qualquer outra, ou uma avaliação dentro do rebanho, lá, um sobreano numa fazenda, é a mesma coisa. Tá? E aí, isso aí o Mauri já tinha, estou só deixando claro, uma coisa que a gente também fala que fica parecendo tecnicidades, né? Esses caras ficam falando umas coisinhas aí, esses caras chatos, que a gente fala assim, olha, vai mandar o animal para a prova, não mande só um animal. Não mande o máximo possível, e a gente tenta recomendar pelo menos uns 3. Por quê? Porque se fosse mandar só um animal, esse dado dele, na hora que for entrar na avaliação, é um grupo contemporâneo com um animal, é jogado fora. Não há como comparar os animais se você só tem um animal. Não tem como aquilo que o Mauri explicou de grupo contemporâneo, como que você vai tirar o efeito ambiental se você não tem com quem comparar? Então, uma recomendação é pelo menos 3. Essa, inclusive, sempre para o pessoal mais favorável à avaliação, que nós somos, é um problema da prova, porque a gente sabe que, na realidade, é difícil o criador colocar
3, 5, mandar todo o grupo, porque tem custo. Então, é por esse motivo que a gente fala isso. Tá? Porque se fosse bica corrida, fez uma prova de 100 animais, é um grupo contemporâneo só. Não, não é. Tá? Beleza. Boa tarde a todos. Meu nome é Jorge. Mauri, uma das principais características do Cenepol é a adaptação ao calor, né? O gene Slick. Em alguns touros no programa a gente encontra se ele é SS, Szinho ou S grande. Em alguns touros não, por conta também de não ter possibilitado coletar o material genético desses touros. Quando eu faço um acasalamento, né, e eu tenho um resultado, por exemplo, eu não usava o programa, não tinha acesso às informações, e eu detectei ali que um touro ele tem característica de pelo. Dentro do padrão racial, atingiu os parâmetros ali para ter um RGD. Esse touro, com característica de pelo, transferência de pelo, vai contra uma das principais características da raça, né, o pelo e a adaptação ao calor. Por exemplo, eu faço uma prova de um grupo contemporâneo dentro da minha casa. E esse touro, eles têm o melhor desempenho entre os touros. Como proceder numa situação dessa? Obrigado. A gente fala... É o assunto escolha de touros. Então, você pode me dizer que você tem um touro top de avaliação e que não dá para usar. Seja pelo motivo que for. Né? Você tá dizendo que é pelo, que você identificou que esse touro dá animais mais peludos. Esse é o problema que você identificou. Esse animal tem uma avaliação para desempenho excelente. Não usa. Esse é um dos grandes... Me perdoe, Nelore, mas eu vou falar. Esse é um dos grandes problemas da raça Nelore hoje. E eu vivencio isso porque eu vejo os criadores reclamando disso. Que muitos touros em central não dá para usar. Por quê? Porque o mercado está olhando só para os touros top 0,1%, porque a central quer pôr lá o líder do sumário, e não importa se ele não anda, não importa se a linha de dorso dele não existe, não importa nada. Para mim, importa. A gente sempre, dentro do programa Gene Plus, essa é uma filosofia muito forte. Tudo deve estar envolvido na escolha de touros. E até outro dia eu falei para o Gilberto, mandei para o Gilberto um exemplo que eu trabalho com tudo. Então era um exemplo do canchim. O melhor animal da safra do cara, um animal que saiu a avaliação genética, ele era genotipado, ele foi para top 0,1%. Tinha uma observaçãozinha minha lá, linha de dorso. A linha de dorso dele era ruim. Não vai virar touro para gado puro. Então é selado. Então, não. Nós temos que ser rigorosos quanto a isso, porque nós vamos estar construindo o gado que a gente quer ter daqui a 10 anos, 15 anos. E se a gente começa a introduzir problemas... Nós já temos problema demais, né, presidente? de todas as ordens. É mercado, é Rússia, é China, é vaca louca. Nós já temos problema demais. Por que nós vamos pôr mais? Criar mais um. E a gente vai... Se a gente fecha o olho e fala, não, ele é muito bom de desempenho, vou pôr no meu gado, a gente está criando mais um a longo prazo. Então, eu não uso e não recomendo o uso. Beleza. Mais alguma pergunta? Só uma última? Vai lá, Bruno. Mauri, só para encerrar o assunto, o peso das características dentro do que seria realmente a qualificação genética do animal. Falando em pelo e dupla musculatura, o animal genotipado. Vamos falar assim, qual seria, se isso interfere no IQG desse animal. E só mais uma outra pergunta, vamos falar assim, quais seriam as características quando você genotipa o animal, além dessas, existe alguma outra característica que interferiria também na qualificação genética desse animal? Mais uma vez, obrigado pela pergunta e parabéns. O pelo e o slick, o pelo e a musculatura dupla são genótipos informativos. Então, sim ou não e talvez, que é o homozigoto, heterozigoto ou o homozigoto portador.
ele não entra em forma de DEP. Todo animal que é genotipado, você tem essa informação na avaliação genética dele, mas descritiva. Porque ela não tem como virar DEP. Nem tem sentido e nem precisa criar algo em relação a isso. Ela não tem por que virar DEP. Ela é informativa. Você usa os animais, você sabe que se você usar heterozigoto com heterozigoto, você vai ter 25% de problema, 25% de homozigoto e o restante, os outros 50%, heterozigoto. É isso que vai acontecer. E a probabilidade é a mesma para cada um dos casos. Então, isso não tem como virar DEP, nem precisa. Aí você me perguntou da genômica. Por quê? Porque o animal é genotipado, o animal é coletado material, esse pelo vai para a associação envia para a Neogen envia para a AgroPartners devolve para a gente. E devolve um relatório para vocês. Né? O relatório que vocês recebem está dizendo o animal... Eu não me lembro se tem a questão do pai ou da mãe ou não, mas o animal é homozigoto, heterozigoto para pelo, homozigoto, heterozigoto para musculatura. Deixa eu te contar um segredo. O criador de Nelore, ele genotipa o seu animal da mesma forma, e ele não recebe essa cartinha aí. Sabe por quê? Porque o único benefício que ele tem, e o maior benefício que ele tem, é exatamente essa informação do genótipo está incluída aqui. Está incluída nas DEPs, em todas as DEPs. E isso, da mesma forma, acontece no Cenepol. Todo animal que tem informação de DM e SLIC, obrigatoriamente e automaticamente, a gente pode saber que o conjunto de DEPs dele sofreu o efeito da genotipagem. Então, isso acontece de maneira automática. Nas outras raças, a adição disso nas DEPs é o maior benefício, e é o maior benefício. E eu considero, no Cenepol, o maior benefício, porque nós estamos falando de seleção genômica. Adicionalmente, e super importante, e um trabalho da associação que está de parabéns, do PMGS e da diretoria que foi atrás da AgroPartners e buscaram isso, identificaram os marcadores. Adicionalmente, o criador de Cenepol tem mais duas informações super importantes para a seleção, que é a musculatura dupla e o gene de pelo liso. Tá? Então, o criador de Cenepol recebe muito mais do que um criador de Nelore que genotipa os seus animais e gasta o mesmo dinheiro. Trabalho da associação que está de parabéns. E nós estamos juntos, graças a Deus. Porque ele me explicou agora, eu vou ter que tirar uma dúvida, porque eu não sabia que, dentro das DEPs mensuradas aí no programa, a gente tinha a participação da genômica. E eu achava que era só o DM e o pelo. Eu queria saber se a gente consegue visualizar elas separadamente. Para a gente ter, porque aquela régua de DEP que você apresenta para a gente é uma somatória família, animal e genômica. Então, são três informações. Família, animal com o desempenho dele. O animal com o desempenho dele, né? E genômica quando tem genômica. Porque se não tiver genômica, é a informação então, se eu tiver, eu consigo entender, para mim conseguir, vamos falar assim, às vezes, entender a carga da importância da genômica de um animal ou outro, fenótipo. Eu vou te dar um exemplo prático. Suponha que você tem um animal, um macho, que ainda não tem filhos. Ele tem, a DEP dele é da família, e ele não está genotipado. Suponha que ele não tem filhos, ele não tem filhos. Então, ele tem uma DEP com um determinado conjunto de acurácias. Está aqui. As acurácias, normalmente baixas. Só que ele tem uma DEP, ele é top 1. Se você pegar esse touro e fizer um teste de progênie nele, e avaliar e esperar 2 anos e avaliar os filhos, e depois avaliar o sobreano, e tiver 20, 30 filhos dele, esses 20 ou 30 filhos vão te mostrar, vão te dar um forte indício do que ele é. E esse 1% pode ser top 0,1, ou pode ir para top 0,1, ou pode ir para top 20, top 30, a depender do que os filhos mostrem. Tá? Quando você genotipa um animal, esse é o ganho adicional que você tem, mais ou menos.
praticamente. Praticamente, genotipar um animal é o equivalente a submeter esse animal a um teste de progenie e ter 20 ou 30 filhos desse animal avaliados, e isso vai te dar uma... É esse grau de mudança nas DEPs que nós estamos falando quando a gente... E é por isso que a avaliação genômica é o primeiro passo para você fazer seleção genômica. Você diminui o erro. Você está trabalhando com um animal que não tem filho nenhum, mas que é o equivalente ao que você já tivesse 20 ou 30 filhos dele avaliados. É claro que a sua chance de acerto é muito maior. A sua chance de acerto é muito maior. E é por isso que a seleção genômica faz diferença. Quando? Quando feita. Quando você desmamar os seus bezerros, a cabeceira dos seus bezerros, você genotipar, porque quando ele for para o sobreano, ele já tem a informação genômica atualizada no sumário, você já tem uma DEP com um animal que não tem filho nenhum, equivalente ao se ele tivesse 20 ou 30 filhos avaliados. A sua chance de acerto na escolha dos seus touros e dos touros para a raça vai ser muito maior. Isso é seleção genômica. Por enquanto, nós só estamos fazendo a avaliação genômica. A seleção genômica depende de vocês. A ferramenta já está aí, que é a avaliação genômica. Esse é o conceito. Perfeito. Gente, a prosa tá boa, né? Eu vejo pela atenção de vocês, pela concentração de cada um, e eu tenho certeza que tem até muita pergunta aí. E tem muita resposta do senhor Gilberto Menezes, inclusive, acho que respaldando até perguntas que o Bruno fez ali, né? Mauri, mais uma vez, muito obrigado em nome da nossa diretoria, viu? Em nome dos criadores, em nome dos técnicos. Eu achei que você ia dar aquele recado bravo que você deu ontem para os técnicos.